Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João. Eu quero ler alguns versículos com vocês. E o primeiro que eu gostaria de ler está lá no capítulo de número 13, versículo de número 1. Eu gostaria de fazer essa leitura com você na nova tradução, a NTLH, porque eu gostei muito da... pode ser na NVI também, mas depois eu faço a leitura na versão da NTLH. A NVI diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero que você guarde isso. Estava chegando a hora da Páscoa. Antes da Páscoa, Jesus subiria à cruz. Eram os últimos minutos de Jesus com os seus discípulos. E João, aquele que mais entendia a profundidade e a grandeza do amor que Cristo sentia pelos seus discípulos, ele faz esse registro. Tendo amado os que estavam com ele, ele os amou até o fim. O amor de Jesus Cristo é eterno. Ele perdura até o fim. Para nós, no âmbito cronológico e mortal, a promessa de Jesus é que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim da presente era. Mas para aqueles que um dia encontrarão Jesus Cristo sobre as nuvens e entrarão na Nova Jerusalém e viverão de eternidade em eternidade com o Senhor, experimentaremos deste amor que dura até o fim, num período onde não existe fim. Então é um amor eterno, e João diz isso, ele nos ama até o fim. E agora eu gostaria de ir para o capítulo 14, versículo 15 em diante. João 14, do 15 em diante. João afirmou, ele nos ama. E agora é Jesus dizendo para os seus discípulos, incluindo para João: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Vocês entenderam? Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Nós já acabamos de dizer que esse texto está inserido num contexto onde Jesus praticamente está se despedindo dos seus discípulos, pelo menos daquela forma totalmente humana que os discípulos o conheceram. E ele está deixando claro para ele: eu amo vocês, eu sei que vocês me amam, e eu vou subir a cruz, e depois que eu subir a cruz eu vou subir aos céus, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro. Dependendo da tradução que você lê, eu vou enviar outro conselheiro, eu vou enviar outro consolador, eu vou enviar outro auxiliador, e ele vai estar com vocês. E quem é ele? Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber esse Espírito, porque o mundo não conhece, porque o mundo não sente, porque o mundo não percebe, mas vocês irão percebê-lo, vocês irão senti-lo, porque ele viverá em vocês. Irmão, no grego original, a palavra que Jesus diz, quando ele fala, vou enviar outro, nós traduzimos por conselheiro, auxiliador, adjuntor. A palavra original no grego é paracletos. Paracletos literalmente significa
alguém que é chamado para estar ao lado, alguém que recebe a missão caminhar junto, alguém que tem como objetivo estar presente em tempo integral na vida de outra pessoa. E Jesus é muito claro quando ele diz: eu vou enviar outro Paracletos, porque o Paracletos que veio primeiro era ele, Jesus. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele caminhou lado a lado com os seus discípulos. A missão do Paracletos, executada habilmente, maravilhosamente por Jesus, foi cuidar das pessoas, interceder pelas pessoas, proteger, ensinar, exortar, consolar, guiar, espirituar, esforçar, edificar, convencer. Mas Jesus está indo, ele vai para a cruz, ele vai para o céu. E agora nós vamos ficar sem aquele que caminha ao nosso lado? E quando eu precisar de um conselho, quem vai me aconselhar? E quando eu precisar de uma exortação, quem vai me exortar? E quando eu precisar que alguém interceda por mim, quem vai interceder? Quando eu precisar que alguém me guie, quem vai me guiar? Vou ficar sozinho? E Jesus diz: não, eu amo vocês e vocês me amam, e nessa relação não há abandono. Eu vou, mas envio outro, e esse outro vai cuidar de vocês, esse outro vai ensinar vocês, esse outro vai exortar vocês, ele vai encorajar vocês, ele vai dar entendimento e discernimento a vocês, ele vai interceder por vocês. E depois que Jesus é assunto aos céus, Atos capítulo 2 vai dizer que todos estão reunidos no mesmo lugar. De repente vem do céu um vento, um som muito forte que invade a casa. Línguas de fogo são vistas sobre a cabeça de todos eles. Eles começam a falar em novas línguas, e eles são revestidos de autoridade, tocados e cheios do Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que é a presença de Jesus na nossa vida e no nosso meio. E sobre o Espírito Santo, Jesus já havia dito: quando vocês estiverem em apuro, quando vocês não souberem as palavras, quando alguém precisar de um aconselhamento, quando alguém questionar e vocês ficarem numa sinuca de bico sem saber como agir, o Espírito Santo vai estar do seu lado, soprando nos seus ouvidos a palavra correta. E quando você estiver em sofrimento, em angústia, em desespero, quando você dobrar os seus joelhos e apenas chorar, porque nem palavras você tem, o Espírito vai estar ali intercedendo a Deus por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito vai convencer o homem do seu pecado e trazê-lo ao arrependimento, nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Uns vão pregar a palavra, plantar a semente, outros virão e regarão a planta, mas o crescimento quem vai dar é o Espírito de Deus. Nós crescemos porque o Espírito está nas nossas vidas. Essa igreja cresce porque o Espírito Santo está nessa igreja. Não há crescimento espiritual se o Espírito Santo não estiver presente. O Espírito está ao nosso lado o tempo todo, em todo o tempo. Ser cristão, irmão, antes de mais nada, é escolher fazer uma jornada rumo ao céu. Porque o nosso objetivo como cristão é se encontrar com Cristo. Não tem alguma coisa que nos mova mais do que isso. Quando você levanta as suas mãos aos céus e aceita Cristo como Salvador, algumas coisas passam a fazer parte da sua vida.
pregar o evangelho, ganhar alma, orar pelo outro, se edificar, adorar, tudo isso faz parte do pacote, mas a nossa motivação principal é ir ao encontro de Jesus. Só que essa jornada, em nenhum momento sobre ela existe promessas de facilidade. Jesus disse que a jornada rumo ao céu seria feita carregando uma cruz. Quando Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou enviando vocês, ele disse: envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Isso não é passeio agradável. Os nossos pés sangram no caminho, o cansaço vem, tem horas que o desânimo vem também. Só que a gente não sabe de onde sai a força para continuar. Porque num dia parece que nós não aguentamos dar mais um passo. Só que no dia seguinte parece que a gente acorda reanimado, reavivado. Um louvor nos toca, uma palavra nos edifica, uma mensagem no WhatsApp acende uma chama no nosso coração. É porque nós não caminhamos essa jornada sozinhos, nós caminhamos essa jornada lado a lado com o Espírito Santo. Ele não nos abandona, Ele tem como missão ser aquele que caminha ao nosso lado. Agora essa jornada é feita por alguém que conhece o caminho e conhece o destino. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você achar que a resposta que existe dentro de você é afirmativa, eu gostaria que você desse um amém bem forte. Quem aqui sente saudade do céu? Diz amém. Só o pastor Ricardo sente saudade do céu. Tem mais alguém que sente saudade do céu? Diz amém. Tem alguns aí que sentem. Quem aqui tem saudade de Jesus? Quem aqui é apaixonado por Jesus? Quem aqui é doido para abraçar Jesus? Quem aqui morre de vontade de morar no céu? Você sabe como o céu é? Você já teve um vislumbre real do céu? Quem aqui acha que Jesus é lindo? Diz amém. Tem uns que acham Jesus feio. Como que a gente, às vezes, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, a gente não conhece Jesus, nunca viu Jesus. Como que a gente quer morar no céu? A gente não sabe de fato como o céu é. João chegou lá no céu e ele olhou: o que eu vou escrever aqui? A rua é de ouro. O mais perto que ele chegava de explicar para nós o que ele estava vendo. Paulo viu o céu e falou: eu não vou falar nada, só vou dizer o que os olhos nunca viram, os ouvidos não ouviram, o que o homem jamais sonhou, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas a gente se sente inclinado pelo céu, e a gente é apaixonado por Jesus. E como é que você é apaixonado por uma pessoa que você nunca viu o rosto? E como é que você tem vontade de morar num lugar que você nunca viu uma foto num cartão postal? Porque aquele que veio e aquele que habita em você, ele conhece Jesus. Porque o Espírito Santo, que foi enviado como nosso auxiliador, como nosso consolador, como nosso discipulador, como nosso orientador, ele veio do céu e ele sabe como o céu é. E embora os seus olhos carnais ainda não tiveram um vislumbre da glória, o Espírito Santo habita em você e você enxerga o céu pelos olhos do Cristo, através do Espírito Santo. Você conhece Jesus, a ternura de Jesus, a doçura de Jesus, o amor de Jesus, porque o Espírito Santo é íntimo dele, se tornou íntimo de você, ele faz a ponte. Você sabe como Jesus é, porque o Espírito Santo sabe como ele é e transmite a você esse ensinamento maravilhoso. Quem já me ouviu pregar pelo menos umas 2 vezes na vida sabe como eu amo as histórias do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, a todo momento, de uma forma muito prática e com histórias reais, palpáveis, ele aponta para verdades eternas que às vezes são difíceis de compreender.
no capítulo 24 do Gênesis, nós temos uma história absolutamente linda. Quando Abraão, o pai, ele chama o seu servo, por nome Eliezer, servo a quem ele confiava, servo em quem ele apostava, em quem ele validava. Quando ele ainda não tinha filho, ele planejava deixar toda a sua herança para Eliezer. Tamanha era a confiança naquele servo, um servo de dentro da casa, um servo que conhecia Abraão em essência e em profundidade, um servo que fazia parte da família. Abraão chega até ele e diz assim: eu preciso que você vá até a terra onde eu nasci, e lá você encontre uma esposa para o meu filho. E Eliezer sai de Canaã e vai até a Mesopotâmia. E lá na Mesopotâmia, a missão dele é encontrar uma noiva e trazer essa noiva para se casar com Isaque, filho de Abraão. E a Bíblia nos diz que antes da viagem, Abraão diz o seguinte: Eliezer, não é qualquer moça. A nossa família vive debaixo de uma promessa. Nós estamos aliançados com Deus. Conosco foi feita uma aliança, um concerto. O concerto que eu, Abraão, fiz com o Senhor é ratificado em Isaque e em toda a sua descendência. Você precisa encontrar uma moça que esteja apta para viver esta promessa. Você precisa encontrar uma moça cujas atribuições a indiquem para ser participante da aliança. Tudo que a minha família tem vai ser dividida com essa moça. Se você só tem uma chance, escolha a moça certa e traga para cá. Eu vou trazer ela à força? Não, você vai fazer um convite para ela. Você vai ser verdadeiro, você vai dizer: eu vim aqui de uma terra longínqua, e eu gostaria que você fosse para a terra de onde eu vim e se casasse com o filho do homem que me enviou. Se ela disser sim, você traz. Se ela dizer não, você está livre do seu juramento, do seu compromisso, e pode voltar para casa. E Eliezer vai. Ele chega de um poço e ele faz uma oração: ah, Deus de Abraão, me ajude a escolher a moça correta. Vou pedir para as moças que aqui estão um pouquinho de água, e aquela que oferecer água para mim, para a minha comitiva e para os meus camelos, essa será escolhida. E de repente chega uma moça muito bonita no poço. Abraão diz para ela: você pode me dar um pouco d'água? Eliezer diz para ela: pode dar um pouco d'água? E ela diz: eu vou dar água para você, para a sua comitiva, e vou abeberar os seus camelos. Irmão, cada camelo bebe até 100 litros de água. Muitos dizem que aquela comitiva aproximadamente tinha 10 camelos. Densidade da água quase 1 para 1. É 1 tonelada de água para tirar do poço. Mas ela fez. Ela era esforçada, laboriosa. O servo fica feliz e diz: Senhor, é para essa que eu vou fazer o convite. Qual é o seu nome? Meu nome é Rebeca. De onde você vem? Eu venho da família tal. Sou da família de Labão. Ele é meu irmão. E o servo diz: poxa, que maravilha, vocês são parentes de Abraão. É isso mesmo que eu vim fazer, procurar na parentela do meu senhor uma esposa para o filho dele. E Eliezer faz essa proposta. E olha que proposta maluca. Quero levar Rebeca. Ninguém vai, ela vai sozinha. Nós vamos fazer uma jornada muito longa, muito cansativa.
E eu vou levá-la para uma terra que ela não conhece. E ela vai se casar com um noivo que ela nunca viu. O pai de Rebeca chama ela na sala e diz para ela: você ouviu o que esse moço tem a dizer? Ouvi. Ouviu tudo o que ele falou? Ouvi. Você ouviu o que ele disse sobre o senhor dele, Abraão? Ouvi. Você ouviu tudo o que ele disse sobre Isaac, o filho dele, o futuro noivo? Ouvi. Você ouviu as palavras dele sobre essa terra chamada Canaã, que a gente não conhece? Ouvi. Ele quer que você vá com ele. Você vai? Rebeca olha para a família e fala: eu vou. Tem certeza? Tenho. É uma terra que você não conhece. Eu quero ir para lá. É um noivo que você nunca viu na vida. Eu já o amo. Como assim? Porque quando Eliezer me falou de Isaac, eu ainda não conheço Isaac, mas pelas palavras de Eliezer, eu me apaixonei por ele. Eu ainda não vi Canaã, mas quando Eliezer me contou como é a terra, como são as montanhas do lugar, como o sol se põe, como o sol nasce, como a grama é verde, como as árvores são frutíferas, eu pude enxergar aquela terra pelo olhar dele. Eu quero morar lá. Então você aceita fazer essa jornada longa, difícil, perigosa, por vezes desagradável, no lombo de um camelo, até chegar neste lugar para se casar com alguém que você não conhece, numa terra que você não faz nem ideia se existe de verdade. Muita gente vai dizer: ó, esse lugar aí é lenda, não existe não. Não cai nessa conversa, estão te enganando. Você vai assim mesmo? Eu vou. Vai por quê? Porque este servo chamado Eliezer, ele me transmite confiança, ele me transmite segurança. Eu acredito no que ele fala. Eu sinto que ele é íntimo de Abraão. Eu sinto que ele é íntimo de Isaac. Eu sinto que ele ama Canaã de uma forma tão intensa que o amor dele me contagiou. Então eu vou. Quando eu era bem criancinha, na escola dominical, a gente cantava uma musiquinha assim: ó linda Rebeca, figura da igreja, o servo de Abraão, é o Espírito Santo, e ele te leva na senda da luz, para o teu Isaac é... A história de Rebeca e Isaac é uma metáfora, uma tipologia, um apontamento tão perfeito, para nós entendermos talvez o mais importante, ou a mais importante das atribuições do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence a aceitar essa jornada que o mundo chama de loucura, essa jornada que muita gente chama de perda de tempo. Agora uma nova palavra entrou na moda e no vocabulário da mídia brasileira. Agora nós somos chamados de fundamentalistas. Os fundamentalistas, os radicais, que acreditam que um dia haverá um tal de arrebatamento, onde eles são levados daqui e nós ficaremos para trás, falando isso com desdém, com arrogância, com desprezo. Tudo aponta para que a jornada não seja feita. Mas um dia, alguém te fez um convite. Alguém te falou uma palavra. Alguém plantou uma semente.
E o Espírito Santo achou no seu coração uma terra boa. E a árvore cresceu. E você disse: eu quero fazer essa jornada. Alguém vai dizer: você não tem um mapa, você não tem uma garantia. Me apresenta aí seu passaporte, me apresenta aí o seu visto para entrar nessa tal de Canaã. Mostra aí qual é a rota que você vai fazer, qual é a empresa que está te agenciando. Você fala: olha, eu não preciso de agenciamento, eu não preciso de uma rota, porque o Espírito Santo me apresentou o caminho, e o caminho é Jesus. Ele me convenceu. Você pode me dizer que o céu não existe, que o céu não é real, mas eu sei que real na minha vida é a presença do Espírito Santo, e Ele me assegura todos os dias: o céu existe, o céu é real, e está chegando a hora. Vou ter um testemunho, uma ministração que eu fiz no final de semana passado. Eu gostaria de compartilhar ela com vocês também, como que o Espírito Santo trabalha. Então, um amigo, ainda ali na sua juventude, ele sofria de depressão profunda. Pensou em muitas vezes tirar a sua vida. E um dia ele estava tão arrasado, tão quebrado, tão destruído, que ele falou: eu não quero viver mais. Só que ele se lembrou que alguém tinha dito para ele que Jesus era capaz de mudar a nossa vida, que se a gente orasse, Deus ouvia. Alguém tinha dito para ele que a presença do Espírito Santo faz com que a tristeza dê júbilos de alegria, que a promessa é que a presença do Messias em nós tiraria de sobre o nosso corpo os farrapos da angústia, da desesperança, e colocaria em nós vestes de júbilo. E aquele que vivia sentado, deitado, chorando, ia sair saltando, dançando em alegria. E ele orou. Ele disse: eu estou indo dormir, Deus. Se amanhã eu acordar bem, feliz, amanhã de noite eu vou numa igreja dos crentes. Mas, irmão, isso é tão bonito, porque você é referência. Você é referência. Muita gente na hora do aperto corre para você e fala: ora para mim porque você é crente. Lá onde eu trabalho, por algumas vezes bateram na porta. Quando eu abri a porta, a pessoa disse assim: eu preciso falar com você. Eu falei: pode entrar. Aí a pessoa disse: mas não é para falar com quem é essa aqui da firma, eu queria falar com o pastor. Senta aqui do meu lado. O que está acontecendo? Faz uma oração para mim, eu não estou bem. Ô irmão, você já parou para pensar que você é um farol brilhando na escuridão? E que a luz que atua nesse farol é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, e é por isso que as pessoas se aproximam de você? E você se sente fraco, pequeno, miserável. Nossa, o que eu posso fazer? Eu não sei falar nada, eu não entendo nada de Bíblia. O pastor fala, eu fico perdido. A pessoa vem pedir um aconselhamento, eu não consigo aconselhar nem a mim mesmo. A pessoa vem pedir oração para mim, eu não consigo orar nem para mim mesmo. Irmão, você é um foco de esperança para um mundo desesperançado. E na hora do aperto, na hora que o frio chega, é em você que eles enxergam uma luz acesa, o fogo queimando. E é por isso que se aproximam de você. Perca o medo. Não sei o que falar. O Espírito vai te fazer lembrar das palavras corretas. Não sei como orar. Orar é sinceridade de coração. Derrama esse coração. Não precisa ter palavra bonita.
canta um louvor para a pessoa. Não sei o que aconselhar, abraça ela e chora junto. E no final diga: eu creio que em Jesus nós estamos vivendo uma noite de choro junto, mas amanhã nós vamos rir de alegria. Nós. Você pode fazer a diferença porque o Espírito é diferente. E o mundo não vê o Espírito. Jesus afirmou: o mundo não vê o Espírito, o mundo não recebe o Espírito, o mundo não conhece o Espírito, mas o mundo vê você, o mundo enxerga você, o mundo sabe o teu nome, o mundo ouve a tua voz, e o Espírito está em você, e é através de você que o Espírito vai ser ouvido lá fora. É a tua voz que vai bradar a palavra do Espírito. É o seu comportamento que vai mostrar o Espírito para um mundo que não é espiritual. Ele disse: eu vou na igreja dos crentes, se eu acordar bem. Ele disse que era um sábado pela manhã. E ele acordou sentindo uma alegria que ele nunca tinha sentido na vida. O mundo estava lindo, tudo maravilhoso. O passarinho piava e ele ficava feliz. A chaleira para fazer um chá na pia chiava e ele ficava feliz. E ele disse: não, Deus me fez acordar bem mesmo. E eu vou cumprir o que eu falei, eu vou na igreja dos crentes. Mas a igreja próxima da casa lá era uma Assembleia de Deus. Então ele falou: para eu ir na igreja dos crentes, do jeito dos crentes, eu tenho que ir de terno. E pegou um terno da formatura, vestiu um terno da formatura e foi para a igreja. Chegando lá na porta, a coragem foi embora. Rapaz, como é que vai para entrar ali? Será que tem que pedir permissão para alguém? Como é que funciona? E ele está lá esperando o que eu faço. É no congresso de jovens. Parou um ônibus vindo de uma outra igreja, desceu aquele monte de jovens. Ele falou: agora é minha hora. Entrou no meio. Só que antes de ir para a igreja, ele pegou a biblinha dele, porque vai para a igreja, vamos levar a Bíblia. Esses dias o pastor Ricardo estava colocando lá no grupo: vamos trazer a Bíblia para a igreja. A gente acostumou com a Bíblia no telão, esquece de carregar. Antigamente o pessoal chamava de o livro da capa preta, o povo da capa preta, que anda com aquele livro da capa preta. Hoje em dia é tudo bonitinho, né? Capa dourada. Mas a importante é a mensagem que está aqui dentro. Ele abriu a Bíblia, porque antes de ir para a igreja eu tenho que ler a Bíblia, tenho que preparar. Abriu a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entra na igreja. Assembleia de Deus tem um negócio chamado de oportunidade avulsa, franquear a oportunidade dos irmãos. O dirigente do culto olha na direção do grupo de jovens e diz assim: tem alguém desse grupo de jovens que quer dar uma palavra? E aí o pessoal faz aquela encolhida assim para baixo. Mas lá no meio tem um de terno. E o dirigente fala assim: o irmão aí de terno, você quer falar? Bom, se está de terno no meio do jovem, porque deve ser uma pessoa muito austera, muito séria. Vem falar! Nunca tinha entrado numa igreja, está me convidando, eu vou. Pegou o microfone, repetiu o que tinha ouvido lá. Salve boca para o Senhor. Eu quero falar com vocês aqui um texto que eu li. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se jeito para todo aquele que não podia ter a vida eterna. E explicou o que ele tinha entendido. Irmão, a igreja pegou fogo. Pegou fogo. Ele olhou para aquele movimento e falou: aqui é o meu lugar, eu nunca mais vou sair daqui. O Espírito tem formas de trabalhar. Às vezes, para mudar a vida de uma pessoa, ele só precisa que alguém abra a sua Bíblia em João 3,16 e entenda que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a pessoa diz: eu creio porque eu quero essa vida para mim. Mas não é todo mundo que vai pegar a Bíblia para abrir e ler. Mas você pode jamais perder a oportunidade de chegar em alguém e dizer: preciso falar uma coisa para você. Por quê? Você sabia que Deus amou de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabia que Jesus te ama? Você acabou de jogar uma semente. Você jogou a semente, o Espírito Santo encontra a possibilidade de fazer uma árvore crescer. Palavras de Jesus, João 14, 15 e 18. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Auxiliador, Consolador, o Espírito da verdade, que vem para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode o receber. O mundo não pode receber esse Espírito porque não consegue o ver, não consegue conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está em vocês e Ele viverá em vocês. E o Espírito Santo só não estará mais dentro de você a hora que tu passar as fronteiras do céu e Ele te entregar pessoalmente para o teu noivo, que é Jesus Cristo. Por ora e por aqui, entenda que você é a habitação do Espírito, e pelo Espírito você frutifica. E o fruto que você produz é gerador de paz, de alegria, de amor, de bondade, de benignidade, de fé, de mansidão, de domínio próprio. Que o mundo está faminto e você produz frutos. Que o mundo está em guerra, mas você produz paz. Que o mundo está em tristeza, mas você produz alegria. Que o mundo está desequilibrado, mas Deus te deu um espírito não de temor, mas de ousadia e de equilíbrio, de moderação, de postura. E a função do Espírito é te auxiliar nessa jornada rumo ao céu. E por ter o Espírito Santo na sua vida, a tua função como igreja é apresentar o Espírito aos outros, para que cada vez mais um contingente ainda maior, de mãos dadas, prossigam nessa jornada até o céu. Você pode se colocar de pé?